Queridos amigos, até agora estamos falando de Amós, Jeremias, nesses vídeos aí que virou um episódio para falar desses dois profetas que me chamou muito a atenção, mas o que eu mais queria falar é sobre a revelação da profecia de Amós que vai se encaixar em Jeremias. A gente falou que Deus tem padrão, a gente falou que Deus trabalha através dos tempos e agora vamos provar isso. Assim, lendo Amós, um texto me sobressaiu assim grandemente com uma revelação de Deus, uma palavra que vem de Deus, que é Amós 9. Estava eu lendo Amós 9 e Amós 9 diz: destruição do santuário é a palavra que define Amós 9. E ele tem uma visão. O profeta Amós, ele profetiza no século 7, quando ainda Jerusalém, as 10 tribos estão ainda sobre a terra, ali na região do norte. Deus começa a levantar aquele homem para profetizar, como a gente já falou aí em vários vídeos, para profetizar a destruição das 10 tribos. E no meio dessa visão, e no meio das profecias dadas, ele vai ter uma visão. Amós diz assim: eu vi o Senhor sobre o altar. E ele disse: fere o capitel, para que os umbrais se estremeçam, e cortes no topo todos eles. E eu matarei até o último deles a espada. Aquele que foge dos umbrais não fugirá, e os que escapar deles não se salvará. Parece um versículo simples, apenas está aí. Parece que alguns estudiosos entendem que esse altar que o Senhor está falando aqui são altares ali de Israel, ali das 10 nações que estão colocadas. Mas quando a gente começa a se envolver com as Escrituras, com a palavra de Deus, a revelação ela começa a surgir maior. Alguns irmãos dizem que a palavra de Deus é assim como uma cebola, com várias camadas. Quanto mais a gente se aprofunda, mais camadas nós encontramos. E camadas mais profundas. Os vídeos que nós falamos foram estudos, foram palavras boas, mas essa palavra aqui, ela tem uma revelação bem profunda. Quando Amós, ele vai ter essa revelação, ele tem uma visão nesse século. Essa visão não é para Amós. Essa visão é descrita no livro de Amós. E esse será um sinal para o profeta Jeremias. Quem esteve nos vídeos sabe que há um lapso temporal entre Amós e Jeremias de quase 200 anos, 100 e poucos anos de diferença. Ou seja, Amós trouxe a palavra, já não estava mais nessa existência, mas a palavra continuou administrando o seu propósito. Como diz que a palavra de Deus, ela vem, prospera naquilo para que ela foi enviada. Aqui é certinho. Então a palavra ela veio para Amós, essa visão, mas quem vai usar essa visão será o profeta Jeremias, séculos depois. Então, ele tem uma visão onde Deus está do lado de fora, sobre o altar, e Deus olha para os capitéis. E o que é os capitéis? Senão aquela parte de cima das colunas que ficam diante do templo. Alguns dizem que é ornamentais, mas quando nós nos aprofundamos na palavra, nós vamos perceber que essas colunas que estão ali no templo lá de fora, com esses capitéis, são mais importantes e têm um segredo maior. Essas duas colunas, elas não enfeitam apenas o templo, mas elas estão sustentando todo santo dos santos. Então Amós deixa essa visão que vai ser usada
Então Amós deixa essa visão que será usada pelo profeta Jeremias. Quando Jeremias está sobre a terra, Jeremias ele começa a profetizar agora para Judá uma destruição que não tardará. E ele diz: vão para a Babilônia, porque essa é a mensagem do Senhor. Judá faz tudo diferente e vai tentar guerrear para impedir que a Babilônia venha contra Judá. Sabendo de todas essas coisas, Jeremias, ele, detentor dessa visão, é o que ele vai fazer. E Jeremias, que é detentor dessa visão, o que ele vai fazer? Ele vai usar a visão de Amós. Amós vai deixar para ele as instruções. E qual é a instruções? Ferir o capitel. Quando se fere, quando se aciona o capitel, todo santo dos santos desce para segundo plano. Foi isso que Salomão arquitetou para proteger a Arca da Aliança, para proteger o que estava nos Santos dos Santos. Nós sabemos que Salomão é um homem de grande sabedoria, né? Foi um homem de grande sabedoria. Então ele usou toda a sabedoria para construir o templo. E Deus vai mostrar para Jeremias como deveria ser feito. Então ele toca ali e tudo vai para segundo plano. Assim, a Arca da Aliança é impedida de cair nas mãos dos babilônicos, dos caldeus. As pessoas dizem que sumiu, as pessoas dizem que a Arca da Aliança desapareceu, que a Arca da Aliança não existe mais, mas ninguém consegue dar o destino da Arca da Aliança. Mas em Jeremias nós conseguimos entender aonde está a Arca da Aliança, que a Arca da Aliança jamais foi para a Babilônia. Quando nós olhamos para a Babilônia, nós vamos ver que tudo que foi levado para a Babilônia vai retornar para a construção do segundo templo, ali com Neemias e Esdras. E aí você vê que no dia que a Babilônia ela cai, justamente o filho de Nabucodonosor está usando o quê? Os copos, os utensílios da casa do Senhor. E aí ele recebe aquela palavra: pesado foste e achado em falta, seu reino caiu. E todos os utensílios que foram para a Babilônia, pelo Império Medo-Persa, pelo rei Sírio, vai retornar para a construção ou reconstrução do templo. Nada se perdeu. Mas a arca nunca retorna, porque há uma profecia para a Arca da Aliança. Ela não seria vista. Então a Arca da Aliança, ela foi acionada. Então a Arca da Aliança, ela teve o seu destino mostrado por Amós e concluído por Jeremias. Foi acionado o capitel e fez com que a Arca da Aliança saísse da dimensão dos olhos do povo babilônico. Por isso que toda a Bíblia ela vai catalogando o que foi e vai catalogando o que retorna, mantendo a arca para os últimos dias. Meus queridos irmãos, o profeta, ele apenas é um escriba do Senhor. O profeta deixa registrado a mensagem. Mas ainda que um profeta não esteja mais sobre essa terra, a palavra continua fluindo, porque a palavra não é do profeta, mas Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. E a palavra do profeta, como diz o Senhor, ele veio para cumprir as profecias. Então, as profecias, ainda que a gente não entenda, elas vão se conectando. Aqui é uma prova de uma profecia entregue por Amós,
concluída por Jeremias, que se completam. A Escritura está cheia de profecias que vão se conectar. Daqui para o fim, nós vamos ver grandes profecias se conectando sobre essa terra. O profeta não está mais aqui, mas a profecia, ela flui dos céus. Então, quando nós olhamos, quando Jeremias 52, 22, ele começa a registrar a mensagem pós-exílio, ele vai dar a dimensão perfeita dos capitéis e das colunas. Porém, quando nós olhamos para Reis, 1 Reis 7:2, nós vamos ver que entra um conflito. Então, muitas pessoas ficam discutindo, há um erro na Bíblia, mas não há um erro na Bíblia. Quando nós lemos o primeiro livro de Reis 7:22, ele fala a medida certinha dos capitéis, que vai bater com Jeremias 52:22, que é a dimensão que Salomão fez os capitéis. Porém, o livro de 2 Reis 25:17 diz que esses mesmos capitéis diminuíram a sua dimensão. Agora, a sua metragem não é mais 5, mas 3. E aí as pessoas falam, há um conflito na palavra. Não há um conflito na palavra. 1 Reis está dando a dimensão correta. 2 Reis está falando pós-exílio. A metragem correta dos capitéis após serem acionados. E Jeremias está falando pós-ruína, está falando pós-cativeiro, mas ele sabe que as dimensões continuaram as mesmas. Somente aqueles capitéis foram acionados por ele para resguardar a Arca da Aliança. Então a gente fica admirado, assustado com a ação de Deus, porque para Deus não há tempo. Deus atua atemporalmente. Então nós vamos ver, queridos irmãos, nos últimos dias, muitos não entendem, várias profecias que foram lançadas aqui na Bíblia, elas vão acontecer. E essas profecias deixadas aqui na Bíblia, pedaços aqui, pedaços ali, que vão se ligando, que vão dar o tempo final e a conclusão do que Deus fala. Às vezes a gente quer levar para o espiritual tudo, mas muitas coisas precisam acontecer no mundo espiritual e no mundo físico, porque é assim que Deus age. Deus age no mundo espiritual e também no mundo físico. Então nós vamos ver profecias que parecem espirituais, mas são verdadeiras revelações do Eterno. Então eu amei essa palavra aqui de Amós. Eu não sei se vocês vão entender bem, mas eu vou deixar aqui embaixo o vídeo que fala de Jeremias, mostrando toda a metragem, bem mais confeccionado, mostrando as dimensões, para que você entenda, porque esse versículo aqui de Amós, eu só achei agora. Então, ele fez eu conectar essa mensagem com a que eu já tinha de Jeremias. Queridos irmãos, nós vamos avançando aqui dentro da mensagem. Continue orando pelo nosso canal, continue orando pela minha vida, continue orando pela vida dos irmãos que participam. Eu preciso me envolver mais com as mensagens, mais com a leitura, para que venha mais revelação. E às vezes o tempo é pequeno, o tempo é corrido, mas nós precisamos voltar mais para dentro da palavra, porque tem muita coisa aqui que Deus quer revelar, meus irmãos. Eu espero que você tenha entendido o vídeo, não deixe de compartilhar, não deixe de deixar o seu like, hype, e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.